conseguir maturá-los. Um dos nossos principais objetivos, enquanto estudiosos da língua, enquanto pensadores do discurso, é justamente construir uma linha de raciocínio que nos permita acessar o componente vinculado a essa parcela minoritária da população que não se vê projetado no discurso. Lembrando sempre que a fala do professor Ítalo deve ser atravessada pelas colocações de vocês. Inclusive, nós temos aqui os comentários. Sintam-se à vontade para endereçar algum questionamento específico ao professor ou a mim, desde que vocês se sintam aptos para tanto. A ideia é que, por mais que nós tenhamos uma live, a conversa, a troca, a partilha, a conversação seja a ordem do dia. Bom dia, professor Ítalo, como vai? Tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, alunas e alunos seus. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês nessa manhã de sexta-feira chuvosa aqui em Anápolis. Parece que o mundo está caindo em água. E vamos à conversa. Aos que nos escutam, né, vamos participar, vamos interagir, que a ideia, como você falou, é isso, fazer uma troca, né, fazer um diálogo mesmo. Com certeza. E, primordialmente, Ítalo, talvez seria interessante, até para a abertura dos trabalhos e contextualizar com os alunos, de que forma que o estudo da pauta vinculada aos direitos humanos, notadamente quando se questiona a elaboração formal do texto, eu sempre friso em sala de aula que um dos aspectos que mais me intriga no enunciado do Exame Nacional do Ensino Médio é quando ele diz categoricamente que o aluno ele não poderá desrespeitar, afetar, acometer os direitos humanos, né? E para o aluno, frequentemente, é uma noção muito abstrata, muito subjetiva, né? Quer dizer, discorrer sobre direitos humanos aparece quase como uma ideia que não é concreta, que não é palpável. Eu gostaria que você nos ajudasse, não a simplificar, porque a simplificação ela sempre reduz o discurso, mas que você nos ajudasse a explorar um pouco acerca dessa compreensão que se associa a partir dos direitos humanos para estes alunos que frequentemente lidam com a produção formal do texto e precisam estar em sintonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De que forma que isso nos atravessa enquanto sujeitos do cotidiano, enquanto estudantes, enquanto cidadãos comuns que vigoram numa sociedade como a nossa, que é tão atravessada por esse debate, mas que não há políticas públicas que verdadeiramente estejam preocupadas com essas questões. Queria ouvir um pouco sobre o seu diagnóstico e, com certeza, acredito que para os alunos vai ser um olhar de descoberta também. Sim. Então, acho que assim, nós precisamos marcar, nesse primeiro instante, a noção do que é a Declaração dos Direitos Humanos. Porque quando é colocado ali no Enem, que não se pode contradizer, né, contraverter aquilo que há na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no mínimo, ao meu ver, uma questão de necessidade que não seria necessária se tivéssemos uma educação libertadora. Se nós tivéssemos uma educação que esclarecesse realmente o que é o ser humano, o que é a liberdade de direito que cada um de nós gozamos, não porque cumprimos ou não alguma normativa ou alguma moral, se isso precisa ser colocado, significa que há uma necessidade triste, né? Significa que a nossa educação não está tão boa assim, né? Se você precisa dizer, olha, é proibido ser alguém injusto, é proibido ser alguém sanguinário, obrigado. É proibido ser alguém intolerante, né? É proibido ser intolerante. Então, isso é triste, né? Eu sempre coloco para meus alunos que a lei, ela aparece na necessidade
da falta de consciência. Então, se nós temos que colocar isso no Enem, olha, não pode se contradizer os direitos humanos, falta consciência do mais básico que é os direitos humanos. E o Brasil entrou na ONU em 45, quando ela foi fundada. E a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é o ponto, né, de encontro daquilo que a Organização Mundial propõe sobre uma nova visão de mundo, de política. Então, quando o nosso Exame Nacional do Ensino Médio traz vamos dizer, como norte, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos como um norte para pensar e repensar aquilo que é socioeconômico, cultural, que é a proposta das redações, né? Que os estudantes mostrem que saíram do ensino médio com criticidade, porque a prova, inclusive de grande peso, e eu acho isso louvável, quando nós colocamos a prova de grande peso, a redação, e a redação versa sobre o problema social, significa que nós estamos preocupados que, ao sair da escola, mais do que conteúdo, os nossos alunos e alunas tenham condições de avaliar a sociedade e se posicionar enquanto cidadão. Logo, se posicionar não só no voto, mas se posicionar cotidianamente em acordo, de acordo com a visão de uma sociedade justa, igualitária, tolerante, colaborativa. Então, pensar que não é só uma redação, é pensar que não é só uma exigência do Enem, mas é algo que está muito, muito além. E aí, voltando, então, quando o Brasil entra em 45, no ano da fundação, a gente está no Exame Nacional confirmando que nós ainda queremos participar da Organização Mundial de Saúde. Nós abrimos, né, todas as conferências, o Brasil abre as conferências e a noção parte daí, né? E aí a primeira coisa, assim, entender que o Exame Nacional dizer isso é uma forma da gente confirmar a nossa noção e participação na ONU, é também a gente pensar também outra coisa. A Declaração Universal de Direitos Humanos nos dizer que todos têm direito. Então, quando diz lá, todas as pessoas nascem livres, iguais, então são todos. Humanos somos todos nós. Humanos não são só os daquela religião. Humanos não só aqueles patriotas daquele país. Então, humanos não são apenas aqueles que cumprem a lei. Então, existe uma máxima, inclusive eu, em outro momento da vida, por muita ignorância, quando fui conservador, defendi essa ideia, que é dizer que direitos humanos para humanos direitos. Não, muito pelo contrário. Talvez quem mais precise do olhar de direitos humanos, da sensibilidade de ser considerado humano, é quem não teve a capacidade de se comportar dentro do direito canônico, dentro do direito legal, dentro daquilo que é lei, né? Então, é necessário desconstruir essa noção de que os direitos humanos é apenas para alguns. Porque alguns, nós sabemos quem são. São os privilegiados historicamente pela nossa história colonial, pela nossa história escravocrata. Então, assim, quando a gente diz direitos humanos apenas para alguns, a gente vai estar reforçando o que é de pior na história do Brasil, que é a desigualdade social. Vamos Sem lá. dúvida, professor. Inclusive, só uma observação, fez um comentário muito significativo na sua fala, o fato de você ter se atentado ao aspecto de gênero, né? Tanto todos como todas. Isso, sem sombra de dúvidas, faz uma diferença, já que nós estamos pensando no aspecto dos direitos humanos, que se associa a um debate de gênero, e pensar, sobretudo, em como que essas disparidades acabam ecoando e culminando no feminicídio, em tantas outras violências simbólicas e materiais com o qual estes sujeitos acabam enfrentando. Então, muito interessante essa observação que a Vitória coloca e faz frente à sua fala.
E muito oportuna essa sua inserção, Ítalo, sobretudo porque eu percebo, até pelo fato de ter uma vivência e uma experimentação maior com a correção dos textos, de como que o nosso aluno, ele frequentemente demonstra uma incompreensão, haja vista sobre o que você pontua, né, o que você salientou acerca dessa dificuldade e dessa incompreensão, mas eu percebo que essa incompreensão ela é um tanto quanto maior quando ela se associa à dificuldade do nosso aluno de trabalhar e de, sobretudo, vislumbrar a intervenção social, que é um quesito importantíssimo na prova, no Exame Nacional do Ensino Médio, porque ele se associa justamente em pensar ações, em pensar políticas públicas, em pensar um conjunto de ações afirmativas, não é? E o aluno, ele frequentemente desassocia essa discussão dos direitos humanos com o aspecto que tende a se associar com a intervenção social. De que forma, Ítalo, você vislumbra, você enxerga, você problematiza que seja possível justapor esse conhecimento que o aluno, ele eventualmente adquira e consiga estabelecer um elo de pertencimento na promoção de ações afirmativas e de ações execuíveis, né? Que, inclusive, um aspecto que o aluno frequentemente se questiona é porque tem que ser uma ação calcada no real, uma ação possível, né? De vir a se tornar realidade. E isso me parece que é um debate que se aproxima muito dos direitos humanos, né? E o aluno frequentemente acaba ignorando os textos motivadores, subestimando a capacidade desses textos de fomentar um debate. Então, queria que você tentasse discutir um pouco conosco sobre esse entrelaçamento da pauta dos direitos humanos com essa intervenção social, que é um requisito elementar que este aluno precisa verdadeiramente construir para que ele possa progredir textualmente na sua produção. Sim. Muito bem lembrado, Rafael. A primeira coisa aqui, talvez todos que estão nos assistindo já saibam, né? Mas dentro da redação, é preciso que você se posicione. Não é uma redação meramente dissertativa, né? A estrutura do que o Enem nos coloca, ele induz que o sujeito que ali está colocando a sua opinião se posicione apresentando uma intervenção dentro do assunto. Isso é fundamental dentro da escrita da redação do Enem, e essa intervenção precisa ser coerente com o que nós estamos falando, direitos humanos. Então, muito básico isso. Professor, como que eu vou solucionar o problema socioeconômico, sócio-construído, e que nem os filósofos, nem os sociólogos, né, não conseguem solucionar, nem os políticos de carreira têm conseguido solucionar? Como que eu ali na redação vou solucionar? Essa, sem dúvida, é uma dúvida que nós estamos escutando aí há alguns anos que estamos trabalhando com o Enem, né? Eu já trabalhei em preparação para vestibular em cursos populares, em cursos particulares, aqui de Anápolis também, em cursinhos, em ensino médio, né? Já também trabalhei. E é uma preocupação que eu geralmente digo o seguinte: primeiro, escute bem, a resposta para toda pergunta está dentro da pergunta. Não tem como eu responder uma pergunta sem escutar a pergunta. Então, toda a resposta da pergunta está dentro da pergunta. E mais, se toda a resposta está dentro da pergunta, também toda a solução do problema está no próprio problema. Significa que, nesse momento de preparação, e é isso que nós estamos, né, enquanto estudante, nesse momento, nessa fase, ensino médio, para fazer a prova do Exame Nacional, que geralmente se dá ao final, nesse momento de preparação, é preciso desenvolver
habilidades indispensáveis para que chegue naquele momento você não se sinta perdido e não consiga enxergar a solução do problema dentro do próprio problema. Para isso, é preciso leitura constante, é preciso atualização constante, assistir os jornais, assistir os telejornais de várias vertentes. Inclusive hoje, no Brasil, nós temos uma TV de jornal 24 horas aberto, que a CNN está no YouTube, né? Eles tiveram a grande sacada de jogar jornalismo 24 horas aberto para que toda a população brasileira tenha acesso à informação constante no YouTube, que, claro, nem todos têm acesso à internet, porém uma grande parcela consegue ter acesso, logo a gente consegue democratizar informações. Então, para conseguir de fato fazer uma intervenção significativa, que é o que se espera lá na hora da prova, é preciso um preparo muito anterior. Significa que não para fazer uma redação de sucesso, não é apenas decorar fórmula, como temos alguns professores que ensinam aí, né, uma estrutura de fórmula. É bom isso? Excelente, mas não é apenas isso. A gente tem que se preocupar com uma formação como eu disse, de atualização constante e desenvolver essa sensibilidade. Sensibilidade que é humana, né? Uma sensibilidade humana de perceber o outro humano. E aí existe aquela noção de empatia que eu, como psicanalista, não concordo. Não tem como você ser o outro, se colocar no lugar do outro, porque você vai se colocar no lugar do outro pensando e sentindo como você sentiria. Isso não é empático, né? O empático é, de fato, conseguir se movimentar, se deslocar para se colocar no lugar do outro e ver como o outro vê. Eu não sou pobre, eu não sou preto, eu não sou favelado, eu não sou órfão, eu não sou estrangeiro, eu não sou um monte de coisa que então não consigo jamais sentir e ser a sensibilidade do outro. O que eu posso é, no mínimo, desenvolver a capacidade de escuta e saber aquele lugar de fala. Daquele lugar de fala que o outro tem, o que eu posso escutar e contribuir com as minhas teorias, as minhas formulações. Então, voltando, como fazer essa intervenção? Ter essa sensibilidade de preparação anterior à prova e, na hora da prova, fazer essa colocação com bastante sensibilidade. Sensibilidade aos direitos humanos, né? E ainda, como que você vai colocar? Vamos lá. Como eu disse, o problema, dentro da própria pergunta está a resposta. Então, quando nós temos ali algum problema, os textos motivadores já nos sinalizam, nos norteiam muitas coisas para fazer intervenções. E essa intervenção, ela não pode ser genérica, né? Fazer um projeto, não. Eu preciso fazer uma intervenção calcada em realização, né? Não pode ser uma imaginação, uma fantasia. É preciso que você, enquanto estudante, consiga mostrar que você não está saindo do ensino médio cru, que você sabe o que são políticas públicas, que você sabe o que é o papel do executivo, que você sabe o que é o papel do legislativo, que você sabe o que é o papel do judiciário, que você saiba o que é o Estado democrático de direito ao qual você faz parte. Então não adianta fazer qualquer intervenção, né? Aliás, qualquer proposta de intervenção. É preciso que essa intervenção deixe para o seu corretor, a pessoa que está lendo você, a clara noção de que você desenvolveu pensamento político. Ou seja, que você sabe o Estado Democrático de Direito, o que é e como está funcionando o Estado Democrático de Direito, que você tenha noção do que é partido político, do que é sociedade civil e do que são políticas públicas, né? Nós temos falado muito de políticas públicas, eu acredito que você também traz muito isso para os seus e para as suas, que lhes são confiados, porque é daí que sai não só a redação do Enem, mas sai a nossa esperança de um Brasil melhor. De um Brasil em que é possível criar projetos de políticas públicas vindos da sociedade civil, inclusive, não esperar que esses projetos venham somente de políticos de carreira, mas que venha de nós, sociedade civil, olhar e falar assim, opa,
parece que se desenvolver um projeto aqui, dá para melhorar esse transporte público. Opa, parece que se... Então, se nós tivermos uma educação de preparo a isso, não só teremos intervenções boas no Enem, mas intervenções na sociedade, que é o que mais nós esperançamos, né? Com certeza, Ítalo. E é muito sugestivo da sua parte trazer para o debate, trazer para o confronto de ideias, essa necessidade que o aluno precisa gradativamente se cercar acerca da intervenção social, que é projetar a sua comunidade, que é projetar o seu bairro, a sua associação. Quer dizer, se eu pertenço a uma determinada localidade e essa localidade está à mercê de algumas vulnerabilidades sociais, desprovida desse atendimento da esfera estatal que você perfeitamente pontuou, essa necessidade do aluno compreender, sobretudo, de que existem instâncias e órgãos que estão arregimentando e estão, de certa forma, na esfera constitucional, assegurando que haja essa contrapartida, que haja essa responsabilidade social, e perceber essas minúcias, essas sutilezas do cotidiano que frequentemente não estão na ordem do dia, não ocupa o campo das prioridades de uma dada gestão. Isso faz com que o aluno ele consiga construir uma autoria crítica acerca de um determinado fato. Porque eu percebo que quando você sinaliza, professor, eu conheço o sistema judiciário, a atuação do Ministério Público, mas eu tenho dificuldade em trazer isso para o meu texto, porque eu não sou um agente público, mas é aí que entra, não é, Ítalo? A gente tem que começar a trabalhar o conceito do que é verdadeiramente um agente público, né? Qual que é o status? Será que o agente público é apenas aquele que se associa, que está em cargo eletivo ou em cargo vitalício? Ou seja, ou nós podemos também começar a transpor um raciocínio acerca de que o agente é aquele que, de certa forma, dentro da sua localidade, exerce uma liderança, exerce um protagonismo. Nós sabemos que o nosso jovem, o nosso estudante, ele tem sido protagonista, porque ele lança mão das redes sociais, ele lança mão do núcleo de contatos ao qual ele pertence para proliferar uma ideia, para proliferar um comportamento. Então, quer dizer, da mesma forma que nós identificamos de que há uma representatividade nos espaços públicos, esse jovem, quando ele estiver apto a construir uma intervenção social, ele tem que trazer dessa representação, desse escopo, desse conhecimento sociocultural, que às vezes o aluno acaba banalizando, né? Quer dizer, se obtém muita informação por intermédio de literatura, por intermédio do hábito sistemático e sistêmico de se ler, sem sombra de dúvidas. Mas eu também consigo construir o conhecimento de outras formas, né? Eu tenho que começar a dilatar um pouco essa ideia de que a música, de que o hip hop, de que as manifestações folclóricas, de que os saberes populares, eles estão incorporando vivências, eles estão incorporando saberes. E aí que entra o momento do intertexto, da interdiscursividade, fazer com que o meu texto dialogue com essas camadas mais periféricas e que, de fato, ele possa minimamente construir uma identidade autoral. Que eu vejo que, como você sinalizou na sua fala, Ítalo, o modelo ele tem um aspecto que é didático, né? Quer dizer, quando se ensina um modelo de escrita, nada mais é do que você apresentar uma estrutura. Só que a estrutura, ela é enrijecida, ela é engessada, né? A estrutura, ela é monolítica, porque, na verdade, ela não dialoga. Ela apenas é um caminho, um direcionamento. Mas nos cabe, enquanto agentes da língua, né, e nós somos nativos da língua, a língua é o nosso instrumento maior de comunicabilidade, saber manuseá-la com total adequação formal, estilística, mas trazendo o nosso traçado autoral, trazendo a nossa autoria, que é aquilo que nos consome enquanto indivíduo, enquanto sociedade, que nos permite traçar alguns diagnósticos, né? Então, quando você fala dessas referências em telejornal,
em documentário, em amplificar o olhar para além das nossas camadas mais superficiais, é uma forma, sem sombra de dúvidas, de minimamente construir um raciocínio coeso, né? Um raciocínio que possa se desprender do senso comum, se desprender da superfície de análise, que é o que frequentemente nós temos visto e é o que acaba incorrendo em algumas interpretações equivocadas. Agora eu fico me perguntando, paralelo a isso, e frente ao que você pontua, o modelo do Exame Nacional do Ensino Médio, frequentemente, a exemplo da prova de 2015, onde nós tivemos aquele tema em que discutia de forma mais pontual sobre a violência e a persistência da violência contra a mulher, né? Desde aquele tema, eu percebo que há uma tentativa do exame de se aproximar um pouco dessas vivências sociais, etnográficas, né? De que forma que esse direcionamento do exame nos faz, enquanto alunos, enquanto estudantes, pensar um pouco nessa ampliação do nosso repertório cultural, que, na verdade, não é mais discorrer sobre temas genéricos, né? Quer dizer, não é mais discorrer apenas sobre um tema que está pré-estabelecido. Na verdade, o que nós identificamos, e tem sido uma tendência do exame, em se mostrar cada vez mais em sintonia com os movimentos sociais e com as demandas do nosso tempo, né? Isso faz com que o nosso aluno também ele se mobilize, né? Ele se desestabilize frente a isso. Queria sentir um pouco da sua leitura sobre como que a temática dos direitos humanos ela aparece diluída na prova, né? Não apenas na produção textual, mas a gente percebe que um ou outro enunciado, a temática dos direitos humanos está ali, ela perpassa, ela retroalimenta esse debate. Sim. Só duas coisas aqui dentro da sua fala que me chamou a atenção e acho que a gente precisa falar melhor. Quando você falou do senso comum, né? Quando se tem a expectativa de uma intervenção política, uma intervenção de sujeito político, porque a escola hoje, a nossa escola hoje, teoricamente, ela não deve ser uma escola de adestramento. Essa é a escola do período militar, né? Do adestramento, que a escola era vista como uma escola positivista, que era feita para adestrar só para a disciplina. A nossa escola hoje, ela é para a autonomia do sujeito. Hoje, a escola é para a autonomia do sujeito. Logo, a escola serve para formar sujeitos políticos. Prova disso é que a última prova que o sujeito faz de que ele está saindo político da escola é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, não por acaso, esses temas e essa expectativa de que o estudante e a estudante estão capazes, eles devem desenvolver uma redação crítica que se posicione apresentando solução social. Solução de, como você falou, de um tema, inclusive, que está fervente ali na nossa condição, no nosso contexto e tal. Então, a espera também de que não venha do senso comum. Então, para que não venha do senso comum, é preciso muito estudo, muito preparo. Por quê? Ainda mais que nós estamos hoje na crise das informações, como diz a Viviane Mosé, e aí a crise das informações leva a famigerada fake news, né? Então, é preciso que, enquanto estudante, você tenha capacidade de discernir entre informações falsas e informações verdadeiras, entre justiça e vingança. Eu gosto muito de fazer esse paralelo de dividir justiça e vingança, porque no senso comum elas são uma coisa só. No senso comum, matar alguém que matou não é se tornar um outro assassino, mas é justiça. Não, no senso comum, a justiça e a vingança, elas acontecem enquanto uma instância só. E essa noção, ela é, enquanto história da civilização, primária. Enquanto história da civilização, ela é infantil, essa noção de justiça e vingança. Tanto que ela é infantil, que é como a primeira lei dos babilônicos. Olho por olho, dente por dente.
Então, do olho por olho, dente por dente, nós nos desenvolvemos tanto que chegamos à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um resultado, um produto de muitos equívocos enquanto civilizações, né? Então, e civilizar, né? Civilizar é colocar-se na cidade, é colocar-se dentro do espaço cívico, né? O cívico é convivência. Então, e convivência, que aí eu estou aqui com a Bíblia filosófica nossa, do Voltaire, tratado sobre a tolerância. E essa tolerância aqui não é tolerar o outro longe de mim, é tolerar o outro comigo. E eu tenho que tolerar esse outro comigo na sala de aula, onde que eu convivo com outro que professa um Deus diferente, um outro que tem uma visão de mundo diferente, religiosa, social. E aí o tolerar não é dizer, viva lá e eu vivo aqui. Não. O tolerar é ser capaz de viver na mesma civilidade. É ser cívico, né? O cívico aqui como o cidadão que convive com as diferenças. E aí, então, assim, marcando que com o senso comum, a gente não desenvolve isso. Porque o senso comum, vou frisar, porque isso é importantíssimo, confunde justiça com vingança. Facilmente. Facilmente a gente pega aí nos textões de Facebook, nos juízes do Facebook, a gente pega textões que você vê a pessoa usando a palavra justiça, mas é inteiramente vingança. E é uma vingança muito pessoal, que é outra coisa que nós precisamos avançar no nosso discurso, que é o pessoal não é político. Os gregos, que são os fundadores do conceito de democracia, que nada tem a que ver a democracia que nós hoje temos de expectativa, mas os gregos dizem que somente se desenvolve um indivíduo político se ele sabe distinguir vida pública de vida privada. Então, tipo, não preciso dizer para vocês o que a gente faz na privada, né? Mas o que se faz na privada não é o que se faz no público. Então, o que se faz na vida privada não é o que se faz na vida pública. Então, nós hoje estamos nessa crise democrática, talvez porque a gente está ferindo os princípios do que é fazer-se democrático, que é distinguir vida pública de vida privada. Hoje, nós temos a vida privada, o que nós comemos, o que nós gostamos, publicada em rede pública, né? Estamos aqui no Insta, né? Na sociedade do Instagram, onde que nós publicamos a vida privada. E o dinheiro público, que deveria ser posto para o público, tem sido aplicado de forma privada. Então a gente está em total antagonismo aos princípios de divisão entre vida pública e vida privada. Então, é como se a gente estivesse querendo formar política contradizendo logo no princípio. Não dá. Não dá para fazer política você pensando nos seus interesses privados. Não dá para você argumentar algum sentido de direitos humanos se você ainda não pensa publicamente, coletivamente. E aí, me permite aqui trazer uma fábula, uma historinha que os gregos contavam lá na Grécia Antiga para dizer sobre a importância de distinguir público e privado, né? De distinguir o meu do nós. Simples. Meu, o nós. Minha vida, nossa vida. Para os gregos, eu sou, antes de ser o que sou, eu sou um cidadão da minha polis. Inclusive, eu me apresentava para os gregos dizendo, sou de Anápolis, me chamo Ítalo. Então, eu dizia primeiro o nome da minha coletividade, para depois trazer a minha singularidade. Por quê? Já dizia Aristóteles, né? O público tem que ser tão forte, porque é ele que protege o singular. É a frase do Aristóteles, quando ele fala de democracia. Se eu mato a cidade, eu matei o indivíduo. Se eu matei o indivíduo, eu só matei o indivíduo. Eu não matei a cidade. Então, o que me faz forte é o que somos, e não eu. E o que sou. E aí a gente teria que entrar num outro debate, que é onde nós chegamos nisso, né? Que é o capitalismo. O capitalismo fez isso com a gente.
O capitalismo fez a gente substanciar aquilo que seria coletivo e individualizar aquilo que seria a noção. Por quê? É a ideia da meritocracia. Para que haja competição dentro do mundo capitalista, nós fortalecemos um negócio chamado individualismo. E individualismo é contradição ao coletivismo. Então nós somos levados, inclusive nas atividades escolares, a fortalecer o individualismo em detrimento ao coletivismo. Nós somos levados, inclusive, já dizia, um beijo para o Paulo Freire, né? Nessa educação bancária, a fortalecer a competição entre os alunos e alunas e a fazer com que eles vejam o outro não como aliado na luta política, mas ver o outro como rival, ver o outro como a gente pode dizer aí, ver o outro como aquele que está tentando tirar o meu lugar dentro do capitalismo. Então, voltando aqui à noção, se nós não conseguirmos incutir a noção de coletividade, pouco ou nada traremos para a nossa intervenção da redação, ou pouco ou nada traremos para a intervenção na nossa sociedade. Aí, voltando à historinha que os gregos contavam, de que, para fazer essa distinção entre vida pública e vida privada, uma mãe estava aguardando o filho que regressava da primeira batalha que estava defendendo a cidade. E a mãe, angustiada, né, viu que o batalhão estava vindo no portal da cidade. Do alto ela viu que estava chegando o batalhão pós-batalha, né, pós a luta. E a mãe foi eufórica encontrar com a galera que estava voltando da guerra. E aí, quando a mãe estava chegando, o capitão viu que a mãe estava chegando e se apressou e ficou passos à frente, né? E encontrou com aquela mãe ali. E a mãe já perguntou, e aí, e aí? E aí o capitão falou, olha, mãe, lamento, mas o seu filho morreu na batalha. Aí a mãe disse, não estou perguntando sobre o meu filho. Estou perguntando sobre a batalha. Nós vencemos a batalha? Aí o capitão disse, sim, nós vencemos a batalha, mas perdemos o seu filho. Aí ela diz, tudo bem, vou festejar junto com a cidade a nossa vitória. E a minha perda pessoal, particular, singular, minha vida privada, eu choro na privacidade do meu quarto. Claro, a história ela é muito pesada, mas ela distingue exatamente aonde nós precisamos operar. Operar. Da palavra operação mesmo, né? Com bisturi. Nós precisamos operar nesse princípio. É nesse princípio de saber que, por mais que eu tenha interesses pessoais, enquanto político, eu devo apenas pensar e agir pela coletividade. Por mais que eu tenha a minha empresa, enquanto político, eu devo legislar para todos, com todos, em nome de todos e, sobretudo, em favor dos menos favorecidos. Por que em favor dos menos favorecidos? Porque os mais favorecidos, o próprio sistema já os fortalece. Então, aí tá. Eu tô entrando nisso, que também é uma problemática, né? Quando a gente está falando de políticas públicas, essa noção de intervenção, ela deve se dar, sim, em favorecer os menos favorecidos. Porque a gente precisa ajustar. E não tem como ajustar uma sociedade desigual, como nós temos, desigual em economia, desigual em raça, desigual em sexualidade, como nós temos, se nós não tivermos parâmetros que consigam ajustar, e esse ajustar se dá favorecendo os desfavorecidos, a princípio, com a política de cotas, né? Então, a política de cotas, como todas as leis, estão para ser superadas. Quando eu digo, olha, a lei está para ser superada, quando há formação de consciência, quando há formação de uma nova sociedade, quando há um ajustamento de pessoas negras dentro do mercado de trabalho, dentro dos concursos públicos, dentro das universidades, não será mais necessário a política de cotas. Então, a lei só existe, como eu falei anteriormente, quando falta consciência. E ela está para ser superada. Então, só que para que ela tenha efetiva noção de justiça,
é preciso, a princípio, que ela favoreça os desfavorecidos, que inclusive é o sentido do anel de Tucum, né? A luta pelos mais desfavorecidos na sociedade. Então não é que nós, enquanto defensores dos direitos humanos, queremos fazer um favorecimento um privilégio, né? Como colocam aí. Então, assim, eu estou colocando isso porque é a explicação mais rasteira sobre isso, né? Não é que a gente está dando privilégio para as minorias. Não é privilégio para as minorias. É favorecer quem a história da sociedade desfavoreceu em nome de um ajustamento que, como eu disse, é apenas para ser superado. Então, políticas públicas que vêm favorecer os desfavorecidos, elas estão apenas para serem superadas. Superadas quando? Quando, de fato, a gente conseguir formar uma igualdade, quando, de fato, a gente conseguir dar dignidade. Eu amo essa palavra, dignidade. Falar de direitos humanos é falar de dignidade. É uma dignidade que nós sabemos que em real, em números, né, estatísticos inclusive, nós não temos. Né? Muitos têm dignidades, o seu direito à dignidade muito bem protegido, principalmente pelas amarras do capitalismo, né, que te permite pagar segurança, que te permite pagar um nutricionista, um personal trainer para acompanhar o seu corpo, mas boa parte está no lugar de indigno. Indigno do próprio corpo, indigno de saúde, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso a lazer, né? Que também é um direito de todos, o lazer. E não é o lazer você divertir conforme eu gosto. É você se divertir conforme você gosta. Essa dignidade, ela é inseparável da singularidade. Não é você ser digno vivendo a vida que eu acho que o mundo tem que viver. É você ser digno vivendo a partir da sua própria singularidade, do seu próprio prazer, da sua própria escolha. Na psicanálise a gente usa a palavra desejo, né? Você viver a partir do seu próprio desejo e não dentro do meu desejo. É isso. E é muito interessante esse raciocínio, porque ele nos leva a pensar o componente por excelência de uma sociedade que seja dinamizada pela equidade, né? Quer dizer, quando se lança mão sobre esse diagnóstico acerca do porquê de nós não termos uma justiça social efetiva, que vá ao encontro, sobretudo, daqueles que mais padecem, sobretudo numa situação pandêmica como essa. Né? É interessante uma discussão como essa que nós estamos conduzindo aqui, voltada para estudantes do ensino médio, pensando, sobretudo, a pauta dos direitos humanos numa atual conjuntura. Né? Quer dizer, então, é importante pensar, sobretudo, nessas sutilezas, né? Que frequentemente não orbitam na ordem do dia, não estão postas para o debate, postas para o confronto. Inclusive, um aspecto que me chamou muito a atenção e que se associa com a sua fala, Ítalo, é um pouco do que nós vivenciamos em São Paulo e nos grandes centros metropolitanos acerca da arquitetura hostil, né? Dessa arquitetura urbana, dessa arquitetura que acaba invisibilizando, né? Inviabilizando a existência, para citar, sobretudo, indivíduos em situação de rua. Né? Inclusive, tivemos uma matéria recentemente no Fantástico envolvendo o padre Júlio Lancelotti, né, e a sua simbologia de quebrar os alicerces que estavam naquele paredão, né, quer dizer, e é muito interessante pensar como que isso incorpora no cotidiano, não é? Associa nesse diagnóstico acerca das urgências dessa pauta. Então, pensar uma cidade que não se abre, pensar uma cidade que é inacessível ou que é acessível apenas para determinadas camadas da sociedade, me parece que isso diz muito dessa distorção acerca do componente associado à pauta dos direitos humanos. Né? Inclusive, pensar, sobretudo, que
a partir do momento que esse aluno ele é convidado a produzir uma escrita argumentativa, uma escrita criteriosa, abre-se ali uma oportunidade para que ele possa proliferar, sedimentar essas angústias, esses flagelos sociais, essas questões que pulsam, de que ele próprio é testemunha, de que muitas vezes ele próprio é protagonista. Então é importante pensar, sobretudo, que a escrita ela não pode apenas estar calcada, estar perpassada por uma objetividade. Por mais que você não utilize a primeira pessoa, por mais que os pronomes pessoais não estejam inscritos na dissertação argumentativa, é necessário que ela dialogue com a coletividade a partir do momento em que a problemática ela diz respeito a esse caráter mais universalista, né? Quer dizer, é importante que a gente comece a romper um pouco com esses estigmas, porque, do contrário, nós ficaremos apenas como autômatos, né, que reproduzem sem minimamente construir uma linha coesa, um discurso lógico, discursivo acerca do que está posto. Porque é mais ou menos disso que se trata quando se estimula a escrita e se fomenta esse debate, né? Gostaria de abrir para as perguntas, para os questionários aqui no nosso chat. Teve uma colocação sobre o conceito de tolerância, um pouco acima. Na verdade, acredito que na perspectiva filosófica mesmo, que você havia ponderado, agora eu não estou conseguindo localizar, mas na verdade não era uma pergunta, era mais uma incompreensão do significado de tolerância do ponto de vista filosófico que você havia mencionado acerca dessa correlação com os direitos humanos. Se você quiser comentar sobre, Ítalo, e enquanto isso, as perguntas estão abertas para vocês interagirem conosco agora pela live, mandar as perguntas, os questionamentos, o que não tenha ficado devidamente claro na nossa conversa. Uhum. Então, a tolerância na filosofia, enquanto um termo político, a gente tem assim, a principal referência aqui no Voltaire, né? E aí eu preciso, para mostrar o sentido de tolerância, tratado sobre a tolerância do Voltaire, e aqui a gente vê uma foto da Inquisição, né, na capa. Por quê? A palavra tolerância, ela surge dentro do movimento iluminista. E eu quero só relembrar aqui que o iluminismo, que é o século das luzes, né, na filosofia, vai ser uma referência ao seguinte, que o conhecimento, na noção deles, conhecimento que seria aí uma visão científica das coisas, ainda não traz a palavra ciência, porque é mais do século XIX, né, o louvor à ciência com o positivismo, mas a tolerância aqui deles vai ser assim, olha, nós vamos partir para um novo século, um século não mais guiado pela sabedoria da religião, e sim pela sabedoria do conhecimento. Vamos ser guiados por que seria aí o que eles chamam de autonomia, né? Vamos pegar as leis e não vamos viver mais a partir da lei de Deus, e sim a partir da lei humana. E aí é daí que surge, inclusive, o Estado Democrático de Direito, que até então tínhamos o casamento entre Estado e Igreja. Claro que a gente sabe que ainda em boa parte das cidades brasileiras, provincianas, há muito casamento entre as religiões de domínio, seja protestante ou católica, e o poder legislativo e executivo das cidades. Então, eu acho que, só um parêntese aqui, essa ilusão do divórcio entre religião e igreja não aconteceu efetivamente por boa parte dos estados democráticos de direito, principalmente no Brasil provinciano que nós vivemos. E aí, desculpa falar, mas é porque em Anápolis isso é muito forte. Não sei aí em Goianésia. Mentira, sei. Mas enfim, então no Tratado da Tolerância, a noção era, para que nós consigamos, de fato, um estado de liberdades individuais, que é o que eles visavam, é preciso dar o direito a individual de crença. Então não é mais só a sua religião, né? E aí a intolerância absoluta, que é o que traz aqui,
é a ideia da Inquisição, onde que pessoas que não pensavam segundo a religião hegemônica / cristianismo eram executadas, ou executadas diretamente em praça pública, ou executadas ao passo de que eram tiradas do convívio social, não recebendo mais um emprego dentro daquela cidade, não recebendo mais dignidade dentro da cidade, né? Então, serem excomungadas, ou serem excomungadas socialmente, ou serem executadas, né? Terem sua vida ceifadas em praça pública. Então, quando Voltaire traz isso, essa tolerância, é uma tolerância de eu preciso tolerar que o outro pense diferente. Hoje, nós chamamos isso de indiferença. Por que indiferença? A indiferença que não é que eu não me sensibilize com o outro, mas eu sou indiferente com a forma que ele expressa a vida. Cada um de nós entende o mundo de uma forma, seja pela tradição, ou seja, conforme você recebeu e você transmite a sua visão de mundo, ou seja, pela sua própria experiência de mundo, pela sua própria experiência de corpo, como você sente e interpreta a vida. Então, o que os iluministas estavam falando? Que todos nós devemos gozar do direito de viver a partir das nossas crenças, que são ou crenças religiosas ou crenças individuais. E aí o Voltaire, ele repete uma frase muito comum no iluminismo, que é a ideia de que eu não posso concordar com você, mas eu defenderei até a morte o seu direito de acreditar como você acredita. Então eu posso não concordar com nenhuma das suas ideias, mas eu vou defender até a morte o seu direito de ter as suas ideias. De ter e viver as suas ideias. Então, a tolerância que os iluministas trazem é isso. Só que, outra frase que o Voltaire repete, que é uma máxima do iluminismo, que é que os males só cessarão quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Parece forte, mas é simbólico. Por que o último rei e o último padre? Porque a igreja e a monarquia eram vistas como poderes absolutos que faziam as pessoas, que tiravam a liberdade das pessoas. Então, o que eles estão defendendo é a liberdade. Quando eles dizem, quando o último rei enforcado nas tripas do último padre. Ou seja, não viveremos mais sobre um poder absoluto. Um poder absoluto. Então, o Tratado da Tolerância e o Iluminismo, o nascimento do Estado moderno, das liberdades individuais, John Locke, Rousseau, o próprio Hobbes falando do pacto, eu estou citando esses autores porque eu acredito que vocês já estudaram, tá? Então, quando eles fazem isso, eles estão fechando essa noção de que nós gozamos agora de liberdades individuais. Vamos lá, vamos aos questionamentos. Perfeito. Inclusive, a Fernanda, ela colocou aqui, na verdade, apenas a título de ponderação, que o senhor falou sobre a lei existir para quê? Na verdade, eu penso que seja um momento em que nós estávamos conversando sobre a necessidade de pensar um parlamento inclusivo que envolva outras demandas para além de uma classe dominante, né? Acredito que tenha sido isso que você esteja se voltando, Fernanda, né? Quando pensar uma lei que exista necessariamente para quais grupos sociais, né? Seria justamente pensar um parlamento inclusivo, um parlamento que dialogue justamente com as urgências sociais. Aqui o próprio aluno frisando quando ele solicitou acerca da tolerância, e tem a Vitória. Quais agentes vocês consideram interessantes para a proposta de intervenção, mediante esse eixo dos direitos humanos? O Estado, as escolas e o indivíduo, né? E aqui também tem uma colocação da Malu. No meu parágrafo conclusivo, posso citar algum artigo da Declaração dos Direitos Humanos, reforçando a ideia que estou defendendo, né? Então, acho que seria interessante comentar essas duas perguntas que têm, na verdade, um eixo comum. Assim, vou responder primeiro a Malu Costa, né? Malu, a citação, a gente aconselha, não é via de regra, mas a gente aconselha que ela apareça como ponto argumentativo, né? Então, você está se valendo de alguém mais do que você, que seria o artigo, ou que é mais do que a sua própria opinião. Então, você está, a partir disso, argumentando.
Então, é mais interessante que a citação ela apareça ou nos parágrafos de argumentação ou na própria introdução, ok? Mas, como eu disse, isso não é uma via de regra. Se você tiver condições para fazer isso dentro da conclusão, um beijo e parabéns para você. Fica legal também. Mas você vai ter que ter uma habilidade de escrita retórica para conseguir fazer isso não ficar solto. Né? Então você pode dizer, olha, tudo que eu apresento aqui desculpa. Tudo apresentado é para ir ao encontro, né? Ao encontro, não de encontro é conflito, ao encontro é quando se junta, então, ao encontro da Declaração Universal dos Direitos Humanos e tudo que ela traz, que é isso que nós estamos falando aqui, de valores e tudo que ela sinaliza de expectativas de uma sociedade mais justa, fraterna e humanitária. E aí, sobre a pergunta aí, a qual agente a gente vai atribuir a solução, né, ou apenas aí a intervenção. Isso depende absolutamente do tema que você está tratando. E eu diria para você, eu seria audacioso dizer para você, que é possível a gente incluir todos esses agentes. Existe o papel do Estado, e aí você colocou as escolas, né? A escola ela está a serviço do Estado, necessariamente. Ela é uma instituição atrelada, né? Então são instituições. É preciso que você tenha a visão do que é a instituição. Então, assim, é possível atribuir às instituições, e o Estado uma delas, mas é possível também atribuir à comunidade civil. É possível atribuir até aos próprios indivíduos, quando você fala, por exemplo, de criar uma campanha de conscientização. O que eu aconselho para vocês? Que vocês sejam capazes de elaborar uma intervenção que tenha capacidade de incluir mais de que um agente. Porque tudo que nós enxergamos de problemas sociais não necessariamente tem a raiz em uma coisa só e ponto. Né? Não é só culpar o capitalismo e o sistema econômico, não é só. É você conseguir entender que os problemas sociais, eles são advindos de uma complexidade enorme que dá para você abrir o leque e responsabilizar. Olha só, não é culpar. Olha a palavra que eu usei, responsabilizar. Porque, às vezes, também, você encontra um texto muito bom, mas a argumentação caiu como culpa. Não é por aí. Né? Culpar, que seria uma ideia do pecado, não resolve nada. Né? Agora, a responsabilidade, sim. Porque a responsabilidade faz os agentes terem uma noção daquilo que é responsável, daquilo que é possível fazer dentro daquele assunto. Então, eu diria, não culpe nenhum dos agentes, mas tem a capacidade de responsabilizar mais de um. Porque vai mostrar também que você tem uma interpretação, nós chamamos aí de panorama, né? Um panorama, você consegue ver panoramicamente, não a partir de uma visão só. E isso para a construção da redação do Enem é fundamental. Que você tenha um observatório, né? Você tem um observatório que te faz enxergar mais de um ponto de vista. E lembre sempre, como diz o Leonardo Boff, que o ponto de vista é a vista do ponto. Então, é da onde você está olhando, é do seu contexto, é daí que você está enxergando. Então, se você mostrar que você é capaz de ver de mais de uma forma, o seu corretor, o seu leitor vai ter essa visão. Poxa, olha só como esse garoto ou essa garota é articulado, consegue deslocar de um ponto de vista para o outro e enxergar que nem tudo é culpa, mas pode ser responsabilidade. Exato. E sempre essa sua colocação ela é muito perspicaz, porque nos faz ter a clareza de que produzir o texto é, paralelo a isso, ter uma estratégia de comunicação, né? Até porque nós temos apenas 30 linhas para que essa produção ela aconteça e seja uma produção substanciosa, uma produção que tenha fôlego, né, que tenha uma linearidade. Então, é sempre muito interessante quando os alunos perguntam com respeito à conclusão e como que essas citações elas
devem aparecer, os discursos de autoridade, é sempre pensando nas intencionalidades que o texto ele vai acarretar. Isso, claro, pensando sempre no projeto de texto que cada aluno, que cada aluna precisa necessariamente construir antes de propriamente iniciar a escrita. É necessário que eu tenha um horizonte e que eu saiba exato e precisamente quais serão as vozes que irão compor junto à minha o meu discurso, né? Quer dizer, quais são as minhas citações? Eu vou trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos para ficar esvaziada, para ficar ensimesmada, ou para que ela estabeleça um diálogo, né? Porque eu não posso ter esse raciocínio um tanto quanto simplista de que eu vou citar apenas para constar na banca, apenas para constar para os examinadores. Na verdade, o que se espera é esse entrelaçamento, né? É que você traga uma linguagem persuasiva, convidativa para o debate, inclusiva, né? Emancipadora, porque é disso que se trata. A linguagem ela tem que estar em sintonia com a contemporaneidade, com as suas urgências. Então, quando as alunas pontuam, sobretudo, essa dificuldade, não é, de elencar um agente, é sempre estar em sintonia com a tese defendida. Então, se você apresentou uma tese, se existe uma ideia central com a qual você próprio é ciente dos seus contornos, das suas nuances, esteja certo que o agente ele virá de forma quase que subsequente. E lembrando sempre que é muito complicado, e acredito que o Ítalo deva concordar comigo, nessa terceirização da responsabilidade, né? O aluno ele acaba terceirizando a responsabilidade na intervenção social. Lembrando sempre que, na verdade, o que se espera? Uma corresponsabilização. É você que foi convidado a produzir esse texto. É você que está problematizando o texto. Portanto, não se espera, a banca não espera que você terceirize a responsabilidade. Então, exerça esse protagonismo juvenil que lhe é próprio, que lhe é da sua geração, que está justamente propiciando esse debate para que você consiga minimamente expor um juízo de valor, tendo a clareza de que existem inúmeras questões no derredor e que exigem de nós uma tomada de iniciativa. Mais alguma pergunta, pessoal? Um questionamento? Alguém que tem o nome Mar T6 122 perguntou, mas como tolerar pessoas intolerantes? Essa pergunta é maravilhosa e ela está provocativo, né? E ela está nos atravessando na filosofia desde o sentido dessa tolerância, né? Quando os iluministas vão dizer o último rei forcado nas tripas do último padre, é isso, né? Por que o último rei enforcado nas tripas do último padre? Porque aquelas figuras, naquele momento histórico, são os que representam a intolerância. E aí tem o paradoxo da tolerância do Karl Popper, né? Karl Popper, que vai dizer que nós não podemos tolerar quem intolera, porque senão a gente mata a própria tolerância. É a mesma noção que nós vamos ter agora quando os juízes ontem deram 0-1 para o deputado o deputado preso. Ontem foi 0 o placar. 0-1 não, desculpa, 11-0, né? Então, que eles disseram, olha, vai se manter preso porque o cara fez um cara, não um cara qualquer, um deputado, um membro de um dos poderes, que é o legislativo, fez um vídeo instigando um momento de intolerância no Brasil, que foi a ditadura militar, né, fazendo citação ao ato institucional número 5 e fazendo calúnias contra os membros do superior, né, do tribunal superior, que seriam os juízes. Então nós temos o funcionamento dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que o próprio filósofo também do movimento lá iluminista, né, Montesquieu, diz da divisão dos 3 poderes exatamente por isso. Então, os 3 poderes precisam se proteger.
Se eu tenho um discurso de ódio, né, a democracia é o único sistema que aceita você falar mal dele. Mas, dos piores o melhor, né? Mas é exatamente isso. Se nós se os juízes não se posicionam contra esse deputado, que é o mesmo deputado que quebrou a placa da Marielle lá, que já mostrou várias vezes que é intolerante, é um ex-policial, enfim, que tem aí também uma parcela da população intolerante que segue ele, quando esse não é barrado, né, quando a gente deixa de tolerar o discurso intolerante, é justamente para a proteção da democracia, para a proteção do Estado Democrático de Direito. Porque eu não posso permitir que um ideal que visa destruir as liberdades individuais, porque o ideal que eles defendem é isso, é um ideal que visa destruir as liberdades individuais. Ou seja, se a democracia permite qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de tolerância, se ela tolera o intolerante, é contraditório. Por isso é o paradoxo, né? O paradoxo do Karl Popper, que se eu permito que os intolerantes, eu vou acabar anunciando a morte da própria democracia, porque eu vou deixar alimentar ideais que são antidemocráticos. Então, por isso que ele foi preso, ele se mantém preso, salvo engano. Hoje eu não tive a oportunidade de ver as notícias pela manhã, mas pelo que eu vi, tá hoje que ia para a Câmara. E é isso, pessoal. É saber interditar. Da mesma forma que alguém que tenta tirar a sua liberdade individual da sua vida, você vai ter que interditar a pessoa, né, um relacionamento abusivo. Vamos pensar bem na esfera particular mesmo. Se você não é intolerante com relacionamento abusivo, você vai matar a relação. Uma vez que, em alguma instância, se essa relação for para frente, essa pessoa vai passar a te dominar e você vai deixar de existir enquanto sujeito e vai existir enquanto objeto do desejo dela. É a mesma coisa na esfera pública. Se nós não interditarmos esses pensamentos, esses ideais intolerantes, a gente vai matar a própria democracia. Acredito que tenha sido uma boa frase de efeito para fechar a nossa discussão, sobretudo porque ela nos ajuda a refletir acerca de algumas instâncias do discurso. Gostaria de agradecer imensamente, Ítalo, pela presteza, pela delicadeza em estar conosco nesse debate. Acredito que para os alunos tenha sido algo enriquecedor, haja vista que conseguiram acessar um outro olhar, acessar uma outra leitura, ter uma outra identificação. Isso é muito importante para a construção do processo de ensino-aprendizagem. Eu sempre me preocupo em trazer uma voz que complemente a minha, mas que também possa destoar da minha, né? Uma voz que possa trazer um ponto de vista para além do meu, porque acredito que seja muito esse o nosso ofício, o nosso trabalho acerca de toda essa compreensão mais ampla, né? E muito feliz com a participação acentuosa dos alunos, a demonstração de reação mesmo, né? Porque acho que as curtidas, os coraçõezinhos que começaram a ecoar, eles são o efeito de algo que desestabilizou, que gerou uma reflexão. Eu acho que é esse o nosso trabalho, né? Sobretudo com as aulas online, vem nos permitindo acessar outras vivências e ter outros contatos. Gostaria apenas de salientar que na plataforma do GR8 foi postado material de apoio que complementa a fala do professor Ítalo, o material que reúne uma síntese da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, lá vocês encontram já grifadas algumas partes importantes para vocês utilizarem na produção do texto, e também um exercício de tese e argumentação, certo? Esse exercício será feito no caderno mesmo da disciplina, não é necessário fazer nenhuma postagem na plataforma via portfólio, certo? Então são 2 arquivos que vocês terão acesso, um mais de complementação teórica, a título de incorporar as falas que foram feitas aqui, o outro, um exercício de fixação, para que vocês possam incorporar os dizeres, incorporar todo esse repertório sociocultural que foi descortinado aqui. Ítalo, a palavra final é sua. Mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre, pelo contato, enfim, pela troca. Coloco-me sempre à disposição dos projetos
futuros, vindouros. Obrigado mesmo. O agradecimento é meu, Rafael, em meu nome e em nome da minha coletividade, que eu faço parte, que é a Sociedade Brasileira. Eu agradeço o convite e parabenizo você e a escola por esse espaço, por essa iniciativa que é de real urgência na sociedade brasileira, que precisa se politizar frente à degradação da morte do sujeito político que nós temos passado, e aí me parece que um esforço de várias instituições tem sido notório para matar essa noção de sujeito político, e esse tipo de conversa, esse tipo de espaço promovido por vocês na escola, promovido por você, Rafael Alves, é indispensável nesse momento. Nós precisamos resgatar os direitos humanos, nós precisamos resgatar a vivência de pessoas politizadas, e pessoas politizadas se faz aqui, né? Se faz nesses debates, que abrem espaço para que o outro tenha a liberdade de pensar diferente, inclusive de mim, de você. Então, parabenizo vocês, a escola, por ter essa realização, esse evento, né? E implementar aqui. Nós, enquanto professores, nós só semeamos, né? Somos semeadores de provocações. Eu nem sou semeadores de ideais. Eu semeio provocações e os meus e as minhas que me escutam acolhem e germinam a partir da própria terra, a partir daquilo que ele é enquanto sujeito, daquilo que ele traz enquanto história. Então eu espero muito que todas essas nossas provocações de hoje sejam sementes que sejam cultivadas, né? Então não é só semear, é preciso cultivar, e para cultivar há um quê aí de escolha pessoal de cada um. Então que a gente consiga ter semeado algumas provocações e que elas frutifiquem em liberdades, né? Em liberdades, em felicidades e em um mundo melhor. Parabéns para vocês, obrigado pelo convite, né? Por ter me colocado aqui e por ter me dado me validado enquanto filósofo, psicanalista e professor. Muito obrigado e um abraço para vocês. Quem não me segue nas redes sociais pode seguir, a gente continua provocando filosoficamente. Um abraço. Sem sombra de dúvidas. E eu vejo que é bem isso, né? A nossa escola de civismo e de cidadania tem que passar pelo debate dos direitos humanos. Você citou muito a civilidade na sua fala, né? Ser cívico, ser um cidadão cônscio dos seus direitos. Acho que o CPMG representa muito isso, né? Na sua esfera, na docência e no exercício em sala de aula. Obrigado muito, meu amigo. Fique bem. Vamos nos falando. A todos vocês, muito obrigado pela participação, pela troca, pelo feedback. Qualquer dúvida, nosso atendimento pelo WhatsApp e também pela plataforma do GR8 continua até às 12 horas. Fiquem bem, até mais.